Aleluia. Esse texto, irmãos, é um salmo anônimo, é um daqueles salmos que o povo também se dirigia à casa do Senhor e ia cantando no caminho. E a mensagem do salmo é absurdamente clara: glorificar o nome de Deus. E ele vai elencando alguns dos vários motivos pelos quais se deve adorar o Senhor. Mas o principal, ele está dizendo aqui que Israel confia no Senhor, verso 9, depois o verso 10, a casa de Arão confia no Senhor, e no verso 11 ele diz, confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Com isso nós acreditamos, irmãos, que não apenas o povo de Israel que crê no Senhor tem Deus por seu escudo, mas todo aquele que crê no Senhor tem o Senhor por seu escudo. Por isso que nós adoramos o Senhor, porque Ele é o nosso escudo, é Ele quem nos protege. Nós damos as boas-vindas a todo o povo de Deus que aqui se encontra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o nosso escudo. Obrigado, meu Deus, porque olhando para trás vemos tantas lutas e o Senhor tem nos permitido passar por todas elas. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso pastor, o Senhor tem tido cuidado de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o Deus da nossa casa, dos nossos filhos, e também queremos que seja o Deus dos filhos dos nossos filhos. Seja, pois, a Tua mão, meu Deus, o Teu braço forte sobre os nossos lares, fortalecendo, abençoando, protegendo, ensinando, Pai, doutrinando e dando-nos sempre da Tua presença. Sê conosco aqui presente também neste culto, meu Deus, neste lugar, falando aos nossos corações, preparando os nossos corações para aquilo que o Senhor vai nos falar, nos permitindo Te adorar e Te bendizer. Seja, pois, bem-vindo aqui, nós invocamos a Tua presença, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus dos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Os irmãos, mais uma vez faremos uma leitura de maneira alternada. Eu leio os ímpares, os irmãos, os pares, livro dos Salmos, no seu capítulo número 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele
Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não teme, até distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. o perverso vê isso e se enraivece. Anjos ventes e se consomem. O desejo dos perversos firme-se. Eu quero extrair desse texto, irmãos, os versos de 5 a 8, que nos remete à necessidade de uma firmeza de fé em Deus. Particularmente, o verso de número 7, que fala: o seu coração bem firmado não se atemoriza das más notícias. Ninguém gosta de uma notícia ruim, entretanto, não podemos nos livrar de certas notícias, nós não as escolhemos. Elas vêm independentemente de nós querermos ou não. E por vezes somos assaltados exatamente por isso, por notícias que não são boas, por nuvens que não trazem chuva, mas tempestade. É necessário, irmãos, que a nossa fé em Deus também seja fortalecida, porque nós não podemos impedir as tempestades da vida. Nós não temos como detê-las. É necessário que nós fiquemos firmes e suportemos essas adversidades, essas tempestades, porque por muitas vezes Deus não há de nos livrar das tempestades, mas sempre nos livrará nas tempestades. Vamos curvar as nossas frontes, irmãos, e vamos neste momento do culto, vamos rogar que o Senhor fortaleça a nossa fé. Vamos rogar que o Senhor nos faça crer nele, mesmo a despeito daquilo que os nossos olhos contemplam. Às vezes os nossos olhos não contemplam um livramento, não contemplam um milagre ou uma melhoria. Os nossos olhos só contemplam cada vez mais nuvens que vão trazer chuvas torrenciais. Mas, como diz o texto, que o nosso coração esteja firmado. Isso é o mais importante. Curvemos, pois, as nossas frontes, irmãos, e vamos pedir para que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos perdoe os pecados, sobretudo a falta de fé. Após um momento em oração silenciosa, rogando a Deus pelas suas misericórdias sobre nós, eu vou pedir a Isabela que quebre o silêncio em uma oração de intercessão ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende a mim, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu.
eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, e eu venho como estou. O livro dos Juízes está bem no início da Bíblia, é o 7º livro das Escrituras. Juízes, capítulo de número 2. Os irmãos vão acompanhar assentados reverentemente a leitura a partir do verso de número 10. Juízes, capítulo de número 2, versos de 10 a 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, pois todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos, por causa do que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para quando por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos dominicalmente aprendido sobre culto. Cada semana nós temos aprendido a cultuar ao Senhor, queremos aprender. Mas nós temos entendido e temos aprendido que para que cultuemos ao Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos primeiro conhecê-lo.
Se nós não conhecermos ao Senhor, nós não teremos como cultuá-lo adequadamente. Então, o nosso objetivo tem sido sempre abrir as Escrituras, nos debruçar sobre essas Escrituras e aprender com elas. A mensagem de hoje, irmãos, é uma sequência da série de estudos sobre aprendendo a cultuar ao Senhor. E isso porque nós temos visto muitas caricaturas de cultos, arremedos de culto que nada tem a ver com as Escrituras. E parece que esses modelos, ou esses novos modelos de coisas que parecem ser culto, parece que isso tem se tornado o padrão. E parece que as igrejas que não seguem esse padrão que o mundo tem apresentado, parece que essas igrejas é que não estão cultuando, essas pessoas é que não estão cultuando. Temos visto uma geração que não conhece o Senhor. Temos visto uma geração que desaprendeu as Escrituras. O texto que nós estamos lendo, irmãos, sobre o qual nós iremos meditar, é um texto que fala de algo que ocorreu por volta do ano 720 a.C., há muito tempo, e que parece ser o retrato de uma realidade atual, no ano de 2023. O contexto desse texto aqui, irmãos, é um momento muito difícil. O capítulo de número 2 nos fala sobre a morte de Josué. Quem é Josué? Josué é o sucessor de Moisés. Quem é Moisés? O homem que Deus levantou para tirar o povo de Israel do Egito. Uma liderança nata. Um homem que viu Deus face a face. Um homem que tratou diretamente com Deus. Mas Deus impôs um limite ao seu ministério e disse: o Jordão não passarás. Então, antes da travessia do Rio Jordão, antes de adentrar a terra prometida, o Senhor o chama e ele, lá no cume do Monte Nebo, é tomado pelo Senhor. Então, ali acaba o ministério terreno de Moisés. Surge um novo líder, é Josué, e Josué tem medo. Josué está com os seus pés trôpegos, com as pernas tremendo de medo, porque como vai suceder tão grande Moisés? Então a primeira palavra de Deus para Josué é um dos textos mais conhecidos, Josué 1:9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso. Irmãos, liderar exige não apenas coragem, mas força, mas sobretudo não é para os fracos, é para os corajosos. Então ele assume a liderança do povo. Então o povo vem naquela tocada, Moisés. Passa-se Moisés, vem uma segunda tocada, Josué. Josué é tomado por Deus. Agora é um novo momento. A liderança do povo agora não se dá mais por volta de um homem, mas de juízes. E não nos esqueçamos, talvez um dos mais conhecidos juízes que julgaram sobre o povo de Israel foi Sansão. Sansão foi um dos juízes. O povo de Israel agora tem na liderança juízes, mas o texto, a partir do verso de número 10, que é o texto que nós vamos começar a meditar aqui, irmãos, nos fala que muitos se foram. E o verso de número 10 nos traz uma informação que é uma informação base para a nossa meditação hoje. Surge uma geração que desconheceu a Deus. Verso 10 nos diz: foi toda aquela geração congregada a seus pais, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o culto de uma geração que não conhece a Deus. O culto de uma geração que não conhece a Deus. Uma primeira característica, irmãos, de um culto de uma geração que não conhece a Deus, é uma geração que não se compromete em fazer o que é reto aos olhos do Senhor. É uma geração que não se compromete a fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Volte o seu olhar para o verso de número 11. No verso 10 nós já temos a informação de que eles desconhecem a Deus e consequentemente eles vão praticar coisas que não têm a ver com Deus. O verso 11 nos diz assim:
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins, irmãos, aqui é um diminutivo de Baal, são deuses variantes de Baal, é uma variedade, é uma diversidade muito grande de outros deuses. Então o povo de Israel deixa de ser teocrático e passa a ser politeísta, passa a adorar vários e vários deuses, e isso é o que importa. Por quê? Porque não há referenciais. Irmãos, quando não há referenciais das Escrituras, quando não há referenciais de quem é Deus, qualquer coisa passa a ser Deus, e isso passa a ser objeto de culto. Eles estão não apenas construindo deuses, mas eles estão adorando esses deuses. Por quê? Porque não há referenciais. Os referenciais se perderam, e quando os referenciais se perdem, é isso que acontece. Para que Deus? Quem é Deus? Ora, Deus sou eu, Deus é o que eu achar que seja Deus, e passam a fazer então ideias de Deus, caricaturas de deuses, formas de deuses. Eles passam a mandar um Deus. Por quê? Porque desconheceram a Deus. Quando a geração não conhece a Deus, vive um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. O seu compromisso é consigo mesmo, o seu desejo é o que vale, o que importa é a satisfação das suas vontades. A vontade de Deus fica para depois ou para nunca. Afinal de contas, quem é Deus? Que Deus é esse? Que Deus serviram os meus pais? Eles também se foram. A vida com Deus, irmãos, requer uma disposição de fazer o que é bom perante o Senhor. O referencial é Deus, nunca eu. Nunca o que eu penso, nunca o que eu acho, nunca o que o outro diz, mas aquilo que Deus diz. Quando uma geração que não conhece a Deus se levanta, é uma geração que não tem compromisso com o que é reto aos olhos de Deus. Ainda alguns minutos atrás, irmãos, na nossa escola bíblica dominical, nós estivemos falando um pouquinho sobre isso. E nós estivemos falando sobre esses referenciais. A importância de nós entendermos que há um Deus que se revelou. E esse Deus é imutável, esse Deus não mudou, ele não passou, ele não é antiquado, ele é eterno. E vimos também, irmãos, que por mais que eu pense ou que alguém pense o que quer que seja das Escrituras, o mundo será julgado pela palavra de Deus. O mundo será julgado pelas Escrituras, não pelo que a pessoa acha no dia do juízo final. Daí a importância de conhecermos a esse Deus, de esse Deus ser resgatado no nosso lar, de esse Deus ser conhecido para nós e para os nossos filhos. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é uma geração que não conhece a Deus, é uma geração que se desvia do caminho do Senhor. Uma geração que não conhece a Deus é uma geração que naturalmente se desvia do caminho do Senhor. Volte o seu olhar para o verso de número 17. O verso de número 17 nos diz: contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Isso é uma consequência natural. Se para mim Deus não existe, Deus é o que eu quero que seja, eu faço uma caricatura de Deus, eu crio o meu Deus. Se os referenciais não existem, naturalmente quem eu vou seguir? A esse Deus aqui não é. Eu vou seguir ao meu Deus que eu criei, o Deus que está aqui na minha cabeça, o Deus que eu inventei. Deus, eu vou me desviar dele. E isso, irmãos, é muito rápido. Se os irmãos olharem o que está escrito no verso 12, os irmãos vão encontrar a mesma coisa. O verso 12 assim nos diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram,
provocando a ira do Senhor. Uma geração que não conhece a Deus não vai fazer o que é reto perante ao Senhor, antes vai se desviar do Senhor. E por que vai se desviar? Porque Deus não existe. O Deus das Escrituras é totalmente ignorado. Eu chamo a atenção dos irmãos que Deus sempre vai em socorro do seu povo. Deus sempre vai ao encontro. Primeiro Moisés, depois Josué, depois de Josué, Juízes. Não faltou liderança, não faltou palavra, não faltou orientação, não faltou alguém que Deus levantou para dizer: vamos voltar, vamos conhecer a Deus. Nada disso faltou. Mas é uma geração que insiste em não saber de Deus, vai se desviar sempre. É como colocar um colar de ouro num suíno. Ele não vai valorizar aquilo, ele vai voltar à pocilga, porque lhe é natural. Uma geração que não conhece ao Senhor é uma geração que tenazmente se desvia do caminho do Senhor. Irmãos, por vezes, sem conta, a estrada da vida parece tão dura e difícil que o mais natural é pegar um atalho que nos conduza de uma maneira fácil aos nossos objetivos. Mas precisamos entender que isso é fruto de alguém que não conhece a Deus, de alguém que se esqueceu do Senhor, de uma geração que não conhece a Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmão, de uma geração que não conhece a Deus, é uma geração que quebrou a aliança com Deus. Quebrou a aliança com Deus. Volte o seu olhar, irmãos, para o que está escrito entre os versos 20 e 21. E assim nos diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Deus é um Deus misericordioso, isso é inegável. Deus é um Deus amoroso, isso é inegável. Entretanto, Deus continua amando, e como prova do amor, Ele disciplina. E a disciplina de Deus, ela não é uma reprovação do Altíssimo, mas é uma manifestação da graça do Altíssimo. Por quê? Porque dizem as Escrituras, não há pai que não ame o filho, que não o corrija. O livro de Provérbios nos diz que a criança entregue a si mesma é a vergonha do pai e a desonra da mãe. É só problema. Os nossos filhos precisam de disciplina. Precisam. Não importa a idade que tenha, é filho, você tem um compromisso com ele. Não importa, é filho e você está vivo, você está vivo. Você fez uma aliança com o Senhor, você consagrou o filho ao Senhor. Aquele filho precisa sim ser admoestado na palavra do Senhor, tenha a idade que tiver. Os filhos de Israel abandonaram isso, foram deixando, e assim vai surgindo uma geração que não teme a Deus, que não conhece ao Senhor, que não liga para a aliança. E o que é aliança? Um compromisso. Aliança, irmãos, é onde Deus promete e o homem se compromete. Isso é uma aliança, é uma lembrança. A pessoa não precisa estar perto para você honrá-la. A honra vem de dentro, vem do voto. E quando isso não ocorre, não adianta o símbolo dessa aliança. De nada vale, é nulo, é apenas um símbolo. E Deus diz: já que é assim, então eu vou chamar a atenção do meu povo de uma outra maneira. Eu vou deixar o inimigo aí. O inimigo não vai sair. Vou deixá-lo aí. Eles vão ter que aprender de uma outra maneira. Eles vão me buscar de uma outra maneira, mas eu não
vou quebrar a minha aliança, diz o Senhor. Eu não vou deixar de ser Deus, eu não vou deixar de ser Pai. Eu tenho uma palavra e vou honrá-la, porque eu sou Deus. Não importa se me desconhecem, o desconhecimento deles não anula a minha existência. Eu sou Deus. Uma geração que não conhece a Deus não tem compromisso nenhum com a aliança. Entretanto, Deus tem uma honra consigo mesmo. A minha palavra dizer não voltará vazia. A minha palavra passarão céus e terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma geração que não conhece a Deus, irmãos, quarto lugar, é uma geração que vai enfrentar sérias consequências. Uma geração que não conhece a Deus é uma geração que vai enfrentar sérias consequências. Volte o seu olhar para o verso de número 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Aparentemente Deus é malvado agora. Não, Deus não é malvado, Deus é justo. Ele comunicou antes, Ele avisou antes, Ele anunciou antes. Não há surpresa para o ser humano. O povo de Israel sabia, mas por que se esqueceu? Se esqueceu porque resolveu desconhecer a Deus. Essa geração, irmãos, que desconhece a Deus, ali em Israel vai sofrer terrivelmente. Aquele ano de 720, 721 a.C. foi um ano terrível para essa geração, porque aquela geração teve que aprender a conviver com o medo diariamente, do nascer ao pôr do sol e durante a madrugada. O inimigo não lhes saía da fronte. O inimigo estava presente em todo o tempo. Nada dava certo porque não é maldição de Deus, é o efeito de causa e consequência. Plantou, colheu. E o Senhor usava isso não para amaldiçoar, mas para despertar, para chamar, para dizer: estou aqui, eu sou real, eu existo, não brinquem comigo. Há misericórdia, há livramento, mas não se esqueça, há um Deus que tudo vê. Por mais que você não creia em mim, por mais que você tenha me ignorado, eu continuo no trono reinando, os meus olhos te veem constantemente. Precisamos compreender que as nossas atitudes geram consequências. E aqui nós estamos encontrando uma geração que enfrentou duras consequências, terríveis consequências, por não conhecerem a Deus. O autor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 10, verso 33, nos diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As consequências não são boas. Em quinto lugar, uma geração que não conhece a Deus, irmãos, é uma geração que torna-se inconstante em seus caminhos. Uma geração que não conhece a Deus é uma geração inconstante em seus caminhos, versos 18 e 19. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os. Nada deixavam das suas obras. O texto é triste, o trecho nos revela uma inconstância. Então, quando está tudo bem, eu me volto para Deus, e de repente o juiz não está ali, o juiz morreu, é outro Josué, é outro Moisés, vida que segue. Então, havia, irmãos, uma brincadeira com Deus, não havia um compromisso com Deus.
Então eles sabiam. Então, na hora em que as coisas apertavam, eles corriam alguém orava aos juízes. E Deus era com os juízes. E por conta da intercessão, Deus enviava a cura, Deus ministrava a sua graça. Deus enviava livramento, e então estava tudo bem. Mas os juízes são passageiros, os ministérios são limitados. Os homens morrem, os homens se passam, os juízes se passam, pastores também passam. Então vem a graça de Deus. Mas quando tudo está bom e há o esquecimento de Deus, Deus não se esquece. E Deus visita. E no que Deus visita, pesa a mão. Aqueles que não conhecem a Deus são inconstantes nos seus caminhos. Diz o texto que quando tudo ia mal, eles clamavam e buscavam ao Senhor, e Deus se compadecia e mandava um libertador. Mas quando tudo estava bem, havia novamente o abandono do Senhor. Uma última lição que nós queremos aprender com esse texto, irmãos, é que uma geração que não conhece a Deus é uma geração que não se deixa pastorear por Deus. É uma geração que não deixa Deus tratar o coração, não se permite pastorear. Volte o seu olhar para o verso de número 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Em vez de ser uma nova geração, fazer algo melhor, porque tiveram mais recursos que os pais, não é isso que ocorre. O coração petrificou-se, tornou-se em pedra, está impermeável, está impenetrável. Nada penetra naquele coração. Há necessidade de entendermos, irmãos, que somos ovelhas, de que somos servos, de que há um Deus, há um supremo pastor, que nos quer de volta, que ama o arrependimento. A Bíblia nos fala que um coração contrito Deus não rejeita. O que é um coração contrito? Um coração que reconhece o pecado. Deus não rejeita, Deus acolhe. O povo de Israel, irmãos, foi um povo que tinha tudo para ser o povo mais crente, mais testemunho poderia dar ao Senhor. Teve todos os privilégios, profetas, libertações, milagres diários. Mas era um povo que resolveu no seu coração desconhecer o Senhor. E daí nós perguntamos, como que alguém que age assim vai cultuar ao Senhor, se não crê no Senhor, se o desconhece e não quer conhecê-lo? Esse povo, irmãos, é um povo que, apesar de não crer em Deus nesses dias que estamos tratando, por volta do ano 720, 721 a.C., Deus não deixou de pastoreá-los. Isso tudo é pastoreio de Deus. Deus continua a tratar o nosso coração, quer queiramos, quer não queiramos, quer aceitemos, quer não o aceitemos. Deus não deixa de ser Deus porque somos o que somos. Ele continua sendo Deus, o nosso Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, precisamos aprender a cultuar. Precisamos. Mas só cultuaremos em espírito e em verdade ao Senhor quando nós o conhecermos. Caso contrário, tudo que fizermos será uma caricatura, porque vai ser fruto da caricatura que temos de Deus. O nosso Deus, irmãos, não é uma caricatura. Ele se revelou. E ele se revelou nas páginas das Escrituras. Portanto, Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus Cristo também disse: são elas que testificam de mim. São elas. Então eu preciso me aprofundar nas Escrituras. Eu preciso conhecê-las. Eu preciso ter tempo para elas.
Eu preciso fazer uma sequência de estudos, eu preciso clamar pela graça do Espírito Santo para que eu entenda o que ali está escrito. Eu devo procurar alguém que possa me instruir, porque Deus envia instrutores. Enviou Moisés, enviou Josué, enviou juízes e tem enviado sim homens. Deus tem levantado homens. Mas o que eu estou fazendo com esses homens? Eu estou irritando Moisés o tempo todo? Eu estou cutucando Moisés o tempo todo? Eu estou murmurando Moisés a ponto de fazer o líder pecar? Porque foi isso que o povo de Israel fez a Moisés. Instigou tanto aquele homem que aquele homem pecou diante do Senhor e não adentrou a terra prometida. O povo faz o líder pecar. E Josué, que tanto se esforçou, parece que o seu trabalho foi em vão, porque depois dele uma geração ignorava a Deus. Mas Deus levanta pessoas, Deus continua levantando juízes. E de que adianta ser Moisés? E de que adianta ser Josué? E de que adiantam os juízes? Os profetas? O que o povo fez aos profetas? A Jeremias foi colocado no tronco, chicoteado, suas costas em carne viva, e jogaram ainda água com sal. Porque era um profeta de Deus. O que fizeram a Jesus, o Verbo de Deus? O que fizeram a João Batista e a tantos outros, como nos diz o livro de Hebreus. Independentemente disso, Deus continua levantando pessoas. O autor da carta aos Hebreus fala sobre isso, sobre a honra devida aos líderes. É fundamental, irmãos, que entendamos que o nosso culto é fruto do nosso conhecimento de Deus. Se não conhecemos aquele culto, irmãos, ele é um arremedo de culto. Porque Deus será um arremedo. Uma história criada por nós, uma fantasia que nós queremos impor. É preciso, irmãos, que voltemos, sim, à responsabilidade dos nossos compromissos para com o Senhor. Precisamos orar pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Precisamos ter tempo para isso, precisamos encontrar tempo para isso. Precisamos dedicar um tempo, consagrar um tempo para isso. Para que os nossos filhos não sejam somados a essa geração que desconhece a Deus, que se desviou de Deus, que ignorou a Deus. A grande notícia, irmãos, é que Deus continua sendo Deus. Um Deus que acolhe, um Deus que oportuniza, um Deus que recebe, um Deus que permanece de braços abertos. Um Deus que nos quer de volta. Um Deus que levanta pessoas, um Deus que desperta pessoas. Mas é um Deus também que nos visita. E Ele impede, Ele permite que o inimigo esteja à nossa frente. Ele permite isso por amor a nós. Não é por castigo. É para que nós não estejamos indo para mais distante ainda dele. Os nãos de Deus, e Deus diz não, hein, irmãos? Os mais conhecidos nãos de Deus são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Entenda, Deus diz não. Entenda isso. Os nãos de Deus, irmãos, não devem ser vistos como uma negativa, pela negativa. A Bíblia nos fala que os mandamentos do Senhor não são pesados, e não o são. Eu quero convidar você a ver os nãos de Deus, a mão de Deus parando, como uma cerca numa propriedade. Tente imaginar um campo, uma fazenda. Tente imaginar que ali tem rebanhos, e que ali tem um administrador. E por amor do rebanho, aquele administrador estabeleceu cercas. E está dizendo para o seu animal: eu posso te buscar ali, mas se você atravessar essa cerca para lá,
você estará fora do meu alcance. Eu irei, mas vai dar mais trabalho. Se você estiver aqui, eu te protejo. Veja o nome de Deus como uma cerca que não te reprime, mas como um espaço de segurança. Você está seguro ali. Porque o Senhor da seara tem os seus e cuida de cada um dos seus, que fazem parte do seu rebanho. Deus cuida de cada um de nós. Hoje é dia de entendermos, irmãos, que precisamos conhecer a Deus mesmo. Nós estamos vendo, irmãos, uma geração se levantando que está criando um Deus, ou deuses, está seguindo a deuses, dinheiro e tantos outros deuses, prosperidades e tantos outros deuses. São os Baalins modernos, são os Baalins de hoje. Deus, entretanto, não mudou. O Deus de 721 a.C. é o mesmo Deus eterno. Ele desconhece o nosso tempo. A palavra de Deus para nós hoje é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. Hoje é dia de você se voltar para esse Deus. Hoje é dia de você fazer uma análise muito clara das Escrituras, porque nós estamos cultuando a Deus e queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Entretanto, nós precisamos saber quem é Deus. Ame a palavra do Senhor. É por meio dela que Ele se revela. Ache tempo para isso. Você acha tempo para tantas coisas? Eu acho tempo para tantas coisas. Ache tempo para Deus. Você poderá encontrá-lo em qualquer hora da madrugada. Em qualquer lugar em que você esteja, Deus continua sendo Deus eternamente acessível. Que nenhum de nós, que nenhum dos nossos filhos e que nenhum dos filhos dos nossos filhos, que nenhum faça parte da geração que desconhece a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos fale por meio do Teu Espírito. Que a Tua palavra hoje nos incomode. A Tua palavra não nos permita dormir em paz nessa noite. Que essa Tua palavra frutifique em nós. Continua sendo, meu Deus, o Deus do nosso lar, o Deus dos nossos filhos e o Deus dos filhos dos nossos filhos. Ensina-nos a Te cultuar, mas sobre todas as coisas, ensina-nos a Te conhecer. O nosso compromisso e a nossa aliança sejam renovados na noite de hoje, para que mantenhamos esse compromisso, Pai, de comunhão com o Senhor. Que haja fome e sede do Senhor. Eu desejo, meu Deus, de que o Senhor seja de fato o Deus da nossa família. Ensina-nos, quebranta-nos, traga-nos de volta, dá-nos a Tua graça. Obrigado pelo Teu amor constante. Obrigado pelos Moisés. Obrigado pelos Josués, pelos juízes, pelos profetas, apóstolos, missionários, pastores, homens, mulheres, que o Senhor tem levantado no decorrer da nossa história para nos alertar, para nos advertir, para nos acolher, para nos admoestar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor envia mensageiros e não nos tem faltado a palavra do Senhor. Se pois conosco, meu Deus, agradecidos te oramos em nome de Jesus. Amém.
Laura C. tem muita história para contar. Muita história para contar. Uma recente é a sua luta, mas a sua vitória. Não é mesmo? É uma vitória. E hoje um culto é um culto de gratidão ao Senhor. Pela visitação do Senhor. Pela graça do Senhor. Pela bondade do Senhor. Pelo sustento do Senhor. Mesmo em dias tão tenebrosos. Em noites insônias tão difíceis. E só quem atravessa, quem sabe. E Deus deu vitória. E a vitória pertence ao Senhor e a glória pertence ao Senhor. Nós começamos o culto hoje com o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. E a glória pertence ao Senhor. E nós somos gratos a Deus, não apenas a Laura C., mas à família. A família, e nós queremos compartilhar com os irmãos, porque essa igreja tem orado, Laura C. Tem orado pela cura, e hoje nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por isso, pela graça dele. Nós queremos que os irmãos se coloquem em pé, e nós vamos aqui agradecer ao Senhor pela sua graça, pela sua visitação, pela sua grande bondade para conosco. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus que tudo vê, Deus eterno, Deus que contempla os nossos desertos, Deus que nos visita neles, Deus que nos aponta a fonte da água viva quando os nossos olhos não veem mais nada. Louvado seja o Teu nome. Nossa palavra hoje, meu Deus, é de gratidão ao Senhor, porque Tu és Deus que vê, Tu és Deus que vê a nossa aflição, que vê o mal dentro de nós, que vê a enfermidade dentro de nós, porque o Senhor conhece cada célula do nosso corpo, cada tecido que o compõe, e o Senhor que o criou tem poder para curar. Portanto, a Ti seja dada a glória, por tudo que o Senhor tem feito na Laura C., no Gilberto, na vida da família. Receba, meu Deus, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, que é tão pequeno, tão singelo, diante da grandeza do Teu poder. Nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, e nós Te amamos mais, pela Tua bondade para conosco. O Senhor não pode nos amar mais, porque o Senhor já nos ama plenamente em Cristo. Mas a partir das lutas que enfrentamos, nós nos aproximamos mais de Ti, com gratidão. Receba, meu Deus, a nossa gratidão, o nosso singelo obrigado, tão pequeno, diante da Tua grandeza. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.